Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, quem fala aqui é a Mariana e estamos aqui no finalzinho do primeiro semestre de 2020 e eu resolvi que seria uma ótima ideia fazer um videozinho explicando como fazer sua própria pasta para o caderno inteligente. Vocês sabem que eu adoro o caderno inteligente, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele e eu vi que eles lançaram essa coleção nova de pastas para o caderno inteligente que eu achei muito bonitinhas, mas infelizmente elas são muito caras. Se eu não me engano, 3 pastas estão custando R$68, eu não tenho certeza, vou botar o preço aqui quando eu for editar. De qualquer maneira, acho que é muito mais barato vocês fazerem suas próprias pastas e também é um processo muito rápido e fácil. Então a primeira coisa aqui que eu tenho é o meu caderno inteligente e o que vocês vão precisar para fazer a sua pastinha vai ser uma pastinha antiga, ou vocês podem comprar uma pastinha nova, do jeito que vocês preferirem. E essa pastinha pode ser uma bem fina, que nem essa aqui, dá pra ver que essa aqui é bem fininha. Ela no estilo de colocar esse plásticozinho aqui pra segurar as folhas. E essa pasta aqui, ela não é muito prática, porque você tem que ficar colocando e tirando esse negócio o tempo todo pra poder olhar as folhas, pra poder tirar as folhas, né? E aí você não consegue enxergar o conteúdo todo da folha porque ela fica presa aqui no meio. Então eu resolvi usar essa pastinha aqui mesmo. Se eu não me engano, ela foi alguma coisa tipo R$5, que eu comprei lá na Saara, no Rio de Janeiro. E vocês também têm outras opções, tá? Vocês podem usar o tipo de pasta que vocês quiserem. Por exemplo, essa daqui da Yes, que é mais grossinha e é vermelha. Também tem essa aqui, que é uma pastinha transparente fosca, que também é bem fininha, que nem a que eu tô mostrando pra vocês aqui embaixo. Só que ela vende em vários pacotes, então você pode comprar várias dessas. E essas também são super baratinhas. Além disso, você também vai precisar de um template da folha do caderno inteligente. No caso, eu tenho essa folhinha aqui do meu caderno já. Só que eu vou deixar o template que eu fiz aqui na descrição para vocês conseguirem usar, mesmo não tendo uma folhinha do caderno inteligente. Agora, vocês também vão precisar dos discos. Eu vou usar esses discos aqui, que são os discos maiores, porque eu acho que faz mais sentido para as pastas você ter um disco grande, porque aí você consegue colocar várias folhas. E eu já tinha esses discos, eram esses discos que eu estava usando no meu caderno inteligente azul pastel, só que eu não gosto tanto deles assim para o caderno. Eu acho que fica um pouco feio, para falar a verdade. Então eu encomendei mais discos do tamanho médio para colocar naquele caderno, junto com um caderno novo que eu vou mostrar para vocês também em um próximo vídeo de unboxing. Enfim, eu vou usar esses discos grandes, vocês vão precisar de 11 discos, se vocês quiserem fazer uma pastinha para o caderno inteligente grande. E eu sempre recomendo fazer uma pasta grande, porque aí você pode colocar folhas não só do caderno inteligente, mas também de outras coisas, caso vocês precisem. Aí, vocês vão precisar também de um furador, eu tenho esse furadorzinho aqui, e é melhor que esse furador permita que você tire a parte de baixo, porque aí você consegue enxergar onde você está furando. Finalmente, você vai precisar de uma tesoura para cortar a sua pastinha, e também algumas canetas para marcar aqui a folha na sua pasta. Bom, vamos começar agora bem rapidamente. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar a minha pasta, então vou separar ela, porque fica mais fácil. E também porque se eu deixasse ela assim, ela é muito fininha, então só daria para colocar pouquíssimas folhas. Então eu prefiro cortar ela ao invés de deixá-la juntinha assim. E ela já tem uma marcação aqui, então vai ser bem fácil de cortar. Quanto mais grossa for a sua pastinha, mais difícil vai ser esse processo, tá? Porque você vai ter que cortar direitinho, reto, e quanto mais grosso, mais resistente, né? Então vai ser um problema. Eu vou cortar também essa partezinha que era a lateral, né, da pasta, porque eu não vou precisar dela. Bom, agora que a nossa pastinha já está cortada, uma coisa que eu vou fazer para facilitar a minha vida vai ser usar um durex para prender as duas partes juntas, porque aí eu só preciso furar uma vez e os furos vão ficar certinhos. Eu recomendo fazer isso principalmente para deixar os furos certos, porque às vezes é difícil você acertar, mas se você não tiver durex não tem problema, você pode não fazer isso também, é só tomar cuidado na hora de cortar. Muito bem, já terminei aqui de juntar os dois lados da pasta e agora a gente vai passar para a parte de marcar os furos na nossa pasta. E vocês vão notar que a folha do caderno inteligente grande, tá? Esse é o tamanho universitário, ela é muito menor do que a pasta. Isso não me incomoda, mas se vocês quiserem, vocês ainda podem cortar um pouquinho aqui de baixo e um pouquinho aqui de cima e também do lado para deixar ela um pouquinho menor e a folha ficar um pouquinho mais acomodada aqui na pasta. Mas eu gosto que ela tá grande assim, me dá liberdade para colocar outros tipos de folha, caso eu queira.
Agora é só pegar o template e marcar os furos aqui na lateral. Dependendo do tipo de pasta, vai ser meio difícil marcar com caneta ou então com lápis. Essa pasta aqui, ela é muito escorregadia, então nenhuma caneta fica de fato nela. Só que eu só preciso usar essa marcação por 5 minutos, então não tem problema a marcação não ficar. Se você passar a mão, por exemplo, nessa marcação, ela vai borrar e vai sumir, então tem que tomar cuidado na hora de fazer os furos com isso. Bom, terminei aqui de marcar. Eu nem marquei os rasgozinhos, só marquei os furos, porque os rasgos são bem centralizados, então não teria muito problema. Agora vamos passar para a parte de furar. Como sempre, eu vou tirar aqui a parte de baixo para eu conseguir enxergar onde eu estou furando e eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Bom, vamos pegar aqui o primeiro furo e colocar o furador bem certinho. Colocar o furador bem certinho aqui. Dá para ver o furo do outro lado e aí a gente fura. E essa pasta, como ela é muito molinha, ela é super fácil de furar. Como eu disse antes, quanto mais rígida e mais grossa for a sua pasta, mais difícil vão ser esses passos, tá? Mais paciência você vai ter que ter, porque vai ser difícil de furar, vai ser difícil de cortar, mas no final das contas vai ficar mais resistente. Então depende de quanto trabalho você quer ter e versus a qualidade que você ter, versus a qualidade e a proteção que você quer que a sua pasta tenha. Bom, já terminei de furar todos os buraquinhos aqui e agora a gente vai passar para a parte de fazer os rasguinhos. E no caso dessa pasta, como ela é muito molinha e fininha, eu vou fazer rasgos bem pequenininhos, porque aí o disco não vai ficar sambando tanto. E aí vai ficar mais estruturado e vai ficar menos difícil de usar. Então, rasguinhos bem pequenininhos. Você vai fazer isso em todos. Bom, agora que eu já acabei de fazer os rasguinhos, antes de eu separar essas duas partes, eu vou pegar o meu disquinho do caderno inteligente e eu vou ver se está entrando direitinho em todos os furos e se está com algum problema. E se tiver com algum problema, eu vou aumentar o rasguinho, que aí eu não preciso modificar nas duas partes da pasta separadamente. Eu já modifico aqui com elas juntas. Olha, eu vi que ficou faltando um buraquinho, eu não sei qual que foi, então vou colocar aqui minha folhinha para ver qual buraco que eu esqueci de fazer. E foi esse de cima aqui, ó. Então é sempre bom vocês verificarem, porque acontece esse tipo de erro mesmo. Então eu resolvi colocar meu papel de volta, só para conseguir marcar perfeitamente o furo que está faltando. Prontinho, terminei de fazer o furo que faltava. E eu já tinha certeza que os outros furos já estavam certos, então eu só testei esse furinho novo e estava tudo certo também. Agora o que eu vou fazer vai ser simplesmente separar as duas partes da pasta. Nossa, gente, foi muito difícil de separar a parte da pasta porque eu posicionei a fita durex em um lugar que eu ia furar. Então ficaram vários pedacinhos pequenos de fita durex que eu tive que tirar separadamente e aí isso demorou um tempo. Não recomendo. Bom, agora que eu consegui separar as duas partes da pasta, eu vou começar a montar ela. Então é muito simples, é só colocar os disquinhos, como eu tinha mostrado antes, e aí você vai colocar as folhas que você quer guardar. E aí a gente vai ver como vai ficar no final. Bom, agora eu vou pegar todas as folhas que eu tinha no meu caderno antigo e vou passar todas para minha pastinha. Vocês podem ver que todos os disquinhos saíram e novamente porque essa pasta é muito molinha, então os discos vão ter mais dificuldade de ficar presos mesmo. Por isso que eu acho legal vocês primeiro colocarem algumas folhas para sustentar um pouco melhor essa pasta. Mas se vocês fizerem com uma pasta mais grossinha, eu acho que vocês não vão ter esse problema. Eu resolvi só colocar rapidamente todos os discos naquela seção que eu tinha no meu caderno inteligente com as folhas pontilhadas, que tem 120 gramas. Tem várias folhas pontilhadas nessa seção e aí eu não recomendo fazer isso porque você pode acabar estragando as folhas. Mas eu estava com um pouco de pressa, então eu simplesmente coloquei os discos de qualquer maneira. E aí depois disso eu coloquei a outra seçãozinha, que era com os papéis pautados, que também eram da mesma matéria, que é termodinâmica.
E essa matéria eu cursei em 2019, então eu estava precisando realmente de um lugar para guardar ela. Eu resolvi também colocar as minhas divisórias que eu estava usando no meu caderno inteligente, porque eu tenho mais divisórias ainda para fazer, caso eu precise. Se vocês quiserem saber como eu fiz essas divisórias, eu também tenho um vídeo aqui no canal, que eu acho que eu vou deixar no finalzinho dele, mas se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui também. É só vocês clicarem aí, e aí vocês vão ser direcionados para esse vídeo. E essas divisórias são muito legais, elas ajudam bastante a se organizar e elas são super fáceis de fazer, que nem essa pastinha. Muito bem, agora que eu já coloquei todas as matérias que eu queria colocar na minha pastinha, eu vou colocar a capa dela. Dá pra ver que essa capinha é um pouco transparente e isso não me incomoda, eu gosto inclusive. Lembrando que essa pasta ela é só para proteger suas folhas, tá? Então ela não necessariamente precisa ser super resistente, que com certeza não é o caso dessa pastinha aqui. Mas eu achei que ficou bem bonitinho, bem legalzinho, e eu acho que é bem fácil de fazer. A única coisa que eu vou modificar aqui nessa pasta vai ser... Primeiro eu vou arredondar essa ponta aqui, talvez eu corte um pouco depois o excesso, porque tem muito excesso mesmo, mas por enquanto eu só vou arredondar a ponta. E pronto, foi assim que ficou a pastinha. Eu achei que ela ficou muito fofa. Ela é perfeita para você guardar os seus papéis que vocês não estão usando mais. E ela é super prática e super leve também. É claro que, como eu disse, depende do tipo de pasta que você vai usar como base. Essa aqui, no caso, é bem fininha, então não tem nenhum problema, ela é super leve. Ela só não é muito resistente, é o único problema dela. Mas, se você quiser só guardar os seus papéis, eu acho que ela é perfeita. E aí você pode personalizar do jeito que você achar melhor. Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês como ela ficou molenguinha, tá? Ela ficou bem molinha, ela não oferece muita resistência, tipo, você consegue dobrar ela toda assim. E é isso, eu gosto quando a pasta fica assim, mas se vocês quiserem que ela fique um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais dura, e também deixe de ser esse meio transparente, você pode pegar um papelãozinho, esse aqui é bem fino, que eu comprei na Calunga ou Caçula, que é uma loja de departamento, de artes, esse tipo de coisa. Mas acho que você consegue achar em qualquer papelaria. Um papelão fininho assim, e aí você corta e cola aqui na capa. Ela vai deixar de ser transparente e também vai oferecer mais resistência, então você não vai conseguir dobrar ela tão fácil. É claro que vai depender do tamanho, é claro que vai depender da grossura do papelão que você escolher. Mas, como eu disse, eu gosto bastante do fato dela ser bem molinha. Eu prefiro que ela seja assim, então eu vou deixar assim mesmo. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi bem simplesinho mesmo, é super rápido de fazer. E eu espero que isso ajude vocês a guardar um pouquinho de dinheiro também, porque eu sei que a gente está precisando guardar um pouco de dinheiro. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque daqui a pouco eu vou trazer mais um unboxing do Caderno Inteligente. Na verdade, o primeiro unboxing, se eu não me engano. Enfim, até o próximo vídeo.